Brasil. Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui no Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim de mercado e nesse horário você já sabe, sempre falando do mercado do boi. Uma semana interessante de ser analisada porque, apesar de poucas mudanças aí em termos de precificação, a gente tem um movimento de demanda que pode trazer algum cenário diferente aí para os preços. A gente vai entender melhor essa situação conversando com o Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender. A pressão ela foi exercida durante bastante tempo e essa semana parece que está menor, ou pelo menos está mais limitada essa pressão sobre a arroba, e tem um motivo para isso, Caio? O que está acontecendo? Conta para a gente. Fala, Alexander, bom dia a todos os ouvintes, sempre um prazer estar aqui trocando ideia com vocês, tentando entender também um pouco mais aí desse movimento do boi, né? É uma semana que antecede o Dia das Mães, esse feriado importante, né, para o consumo, é um feriado que mexe com a sazonalidade da carne, né, da alta e da baixa do mercado interno, do atacado, e a gente viu isso teve um reflexo realmente. Quem acompanha ali, quem acessa o AgroBrasil, o aplicativo, já notou que a gente teve uma alta aí, a alta chegou quase R$1 no boi casado, acho que equalizou R$1 de alta. E a gente tem um boi casado hoje que tramita no estado de São Paulo, no boi casado entre R$17,80 até R$18,15, mais ou menos, vamos colocar uma média de R$18, que equivale a um boi de R$270. Então, essa semana a gente vê uma certa firmeza, entre aspas, dependendo da indústria que o pecuarista negocia, dentro do estado de São Paulo, a gente vê uma certa firmeza aí para dentro do boi, para dentro das cotações do boi gordo. Então, você pega uma indústria menor, geralmente a gente nota isso nas menores indústrias, que elas vêm com uma programação bem menor de abate, né, em termos de prolongar as escalas, porque elas têm essas sazonalidades, elas aceleram mais a compra nas viradas do mês. Então, isso aconteceu agora, as escalas não são tão longas assim, quando a gente analisa as menores indústrias, e os preços acontecem entre 265, que a gente nota registro dentro do aplicativo AgroBrasil, de 265 até 272. A gente acabou de ter um negócio registrado hoje na parte da manhã, dentro do aplicativo AgroBrasil, de 272 à vista, direcionado para o mercado interno, com uma escala ainda para bater na segunda-feira agora. Então, a gente tem essa melhora, né, do atacado na sazonalidade. Isso refletiu na melhora do boi casado no atacado, que reflete também na melhora, numa leve melhora para dentro das cotações do estado de São Paulo. O estado do MS é um estado que vem com pouquíssima oferta de gado. Realmente lá é um estado que não tem sofrido, ou é o que menos tem sofrido com a baixa. As indústrias tentaram emplacar até um boi de 240 com 30 dias lá no MS, já fecharam a semana que vem com um boi de 245 com 30 dias, não surtiu efeito nas escalas. Ontem a gente chegou a ter já negócio de R$260 à vista sendo negociado, sendo registrado dentro do aplicativo, e hoje a gente já teve negócio de R$250 à vista no Mato Grosso do Sul, também sendo registrado, com escala assim para dar mão para a boca. O registro que a gente teve hoje de manhã, o frigorífico já vai embarcar amanhã para bater depois da manhã. Então, o mercado está bem conturbado, a gente pega diferenças de preços gritantes para dentro do mesmo estado, entre uma indústria e outra, entre uma indústria um raio aí de 200, 300 quilômetros uma da outra, você pega uma diferença de preço extremamente grande. Então está tendo realmente essa disparidade de preço, essa disparidade, parece que de necessidade de uma indústria ou da outra comprar. A gente pegou hoje de manhã mesmo uma indústria maior dentro do estado de São Paulo tentando comprar boi de R$250. Aí você pega uma indústria pequena dentro do estado de São Paulo, menos da metade dessa que está tentando comprar boi de 250 e efetiva um boi aí de R$272. Então, está difícil da gente compreender a leitura que fica aqui para nós, que o aplicativo passa para nós, né, para todo mundo que está ali dentro, o aplicativo AgroBrasil, é que
quando você negocia o seu animal com uma indústria menor, que às vezes tem um nicho, às vezes, de mercado ali, que anda com uma escala um pouco menorzinha, que tem um reflexo mais eminente, quando você tem uma melhora dentro do atacado, essa indústria te compra um boi, quando é um boi bom terminado, de bastante peso, né, de boa terminação e boa qualidade, ela acaba pagando um pouco mais. E quando você oferta seu animal para uma indústria, às vezes, que é exportadora, habilitada a fazer China, que na teoria teria que pagar mais, essa indústria parece que está com a barriga meio cheia, porque andou comprando muito boi, está com essa escala muito comprida, e China parece que está brecando, né? Não acelera tanto esses carregamentos, essas exportações. Então é uma indústria que tenta agora fazer uma média, né, desse animal mais caro que ela comprou, tentando fazer uma média lá embaixo, mas poucos negócios são aferidos, ou poucos negócios, pelo menos, são registrados aí dentro do aplicativo AgroBrasil, que possa vir a conhecimento de todos, né? Muito bem. Ô Caio, você trouxe um monte aí de situações. Queria voltar um pouquinho para a situação do MS. Pelo que você mencionou, é o estado que menos tem sofrido com essa pressão de baixa. É o que? É falta de animal ou tem uma demanda nova acontecendo ali? Tem frigoríficos exportadores atuando mais? Enfim, qual que é a realidade ali do estado para ficar diferente aí do resto do país? Ô, Alexandre, eu acho que nitidamente a leitura que eu tenho do Mato Grosso do Sul é baixa oferta. Né? Baixa oferta. Por mais que você tenha uma abundância de capim, uma abundância de pasto, por mais que você tenha todo esse contexto, que é o contexto atual que a gente tem no Brasil, se você tem baixa disponibilidade de carcaça, a oferta vai ser menor. Para mim, é o que tem acontecido no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul tem passado por uma mudança já há um bom tempo, e o reflexo dessa mudança estrutural ali da agricultura, de modo geral, dentro do Mato Grosso do Sul, tem surtido em menos oferta de boi gordo. O Mato Grosso do Sul passou por uma reestruturação da parte do rebanho. O rebanho diminuiu demais, porque entrou muito eucalipto ali na região que tinha muita vaca. A região que não tinha vaca, que o pessoal fazia terminação de boi, que seria mais o sul ali do MS, a agricultura entrou muito forte nesses 2-3 últimos anos, para onde alta de soja e de milho. Então também expulsou um pouco essa terminação do boi. Então a gente vê o boi um pouco mais... o boi ele está um pouco mais pontual, assim, você enxerga um pouco mais de boi, ele está mais concretizado ali na região do Pantanal. Então você ainda vê bastante volume de vaca saindo, Pantanal, você vê um pouco mais de boi saindo, está beirando as regiões do Pantanal. Então acho que o Mato Grosso do Sul teve uma lapidação do rebanho bem grande, e o efeito disso realmente é essa dificuldade que a gente nota hoje da indústria de abaixar o preço lá, né? Então você pega o estado hoje que menos sofreu é óbvio também, mas o que menos sofreu, ao meu ver, é o Mato Grosso do Sul. Muito bem. Então a gente entendeu que é uma situação diferenciada, né, Caio? Os demais estados têm essa relação com a oferta um pouco mais tranquila aí, o que faz essa diferenciação de preço acontecer, como você relatou aí no caso de São Paulo. Agora, e a China, Caio? Você falou que a China está meio lenta aí. O que está acontecendo com a China ainda? Aquele imbróglio das cargas paradas nos portos, ou isso já foi resolvido? Eu acho que a China tem resolvido esse imbróglio aí, de modo geral, vai depender de indústria para indústria, mas eu acho que a indústria está dando conta de sair com aquela carne que ficou para trás, que ela não queria que entrar, que não poderia ter exportado, né? Então aquele imbróglio eu acho que está se resolvendo, mas eu acho que a China, ela vem tirando o pé, sabe, das importações do Brasil. Aconteceu isso ao longo do ano passado, e acho que o apetite dela parece que um pouco menor, né? Então a gente fica muito dependendo, a nossa exportação é muito dependente da China, né? Então, enquanto a China estiver pagando ao redor de 5 mil toneladas, que mais ou menos equivale o mercado interno aqui dentro do estado de São Paulo, você acaba não tendo muito, você acaba não incentivando essa indústria que faz exportação para a China a acelerar os seus abates em termos de produzir mais e de estar exportando cada vez mais. Então você tem uma exportação hoje para a China que está muito par e passo com o mercado interno, né? Então você pega o mercado interno que te paga à vista, ou te paga com 15 dias, você pega uma exportação que leva até 60 dias para voltar o dinheiro no caixa da indústria. Então, apesar de pagar mais, você tem
você tem todo esse trâmite do dinheiro que demora a voltar para dentro do caixa. Então, exige uma preparação um pouco maior da indústria, a indústria fica um pouco exposta também à oscilação do dólar, então não está sendo muito vantagem para a indústria, apesar de ser vantajoso, não está sendo aquela vantagem toda que a gente conhecia, que tinha no passado, que era capaz de puxar a cotação do boi, né? Então, por isso que a gente está tendo esse marasmo e essa ré aí no preço do boi Brasil afora, né? Mas você acha que isso é temporário? A China tende a voltar a comprar? Tem alguma expectativa de aceleração dessas compras, Caio? Ou a China está comprando o que precisa mesmo e ponto? Alexander, um negócio é analisar o que ela precisa hoje e um negócio é analisar o que aconteceu com a China nesses 3 últimos anos que fez essa explosão no consumo, né? Então a gente precisa separar bem o que aconteceu. Então a China passou, já falei isso aqui mais de uma vez, a China passou por uma lapidação do rebanho de porco, onde ela é dependente, em grande parte da alimentação do chinês em cima da carne do porco. E ela passou por essa lapidação de rebanho por conta da gripe suína, isso há 3, 4 anos atrás, precisou repor essa carne de alguma forma, foi o choque de demanda que o Brasil sentiu, boi explodiu, e agora a China, ela voltou ao rebanho que ela tinha, tanto é que o porco lá caiu bastante, está em preços pré-crise lá, dessa crise do porco, então quer dizer, tudo se normalizou na China em termos de oferta de proteína vermelha. O que aconteceu com o Brasil foi que a dependência dela de comprar tanta carne do Brasil assim já não existe mais. Então, o novo normal que a gente viu acontecer há 3 anos atrás, 2 anos atrás, na verdade, era uma janela de oportunidade. O que está acontecendo hoje com a China, ela continua comprando a carne nossa, provavelmente vai continuar comprando, provavelmente no horizonte de 10 a 20 anos essa compra vai só aumentar, porque aí você tem toda aquela história da população chinesa que é muito pobre, entrando numa camada que consome mais, então você tem um ambiente muito propício para a carne bovina, mas isso é um horizonte muito mais longo, de 10, 20, 30, 50 anos, o Brasil sempre vai ser o grande exportador, e a China sempre vai ser o grande comprador. Agora, aquele choque de demanda que a gente viu, a gente já não enxerga mais. O motivo é que ela não é tão dependente assim, ela não precisa tanto mais de carne de boi, porque o rebanho dela de porco já foi normalizado. Então, falar, não, a China tirou o pé completamente, vai parar de comprar carne de boi? Não, não vai. Não, a China tem que comprar igual ela comprava enlouquecida há 2, 3 anos atrás, igual ela aconteceu desse choque de demanda, também acho que não vai acontecer. Então a gente tem uma demanda para a China que eu acredito que seja de alta, mas de forma muito mais gradativa, né, muito mais gradual, que provavelmente não vai trazer aquele efeito de explosão de preço que nós vimos para trás, né? Tanto é que toda alta de commodity puxa a produção, a alta de commodity no boi chegou no Brasil, o Brasil se preparou, produziu mais, a gente vê que o abate no Brasil ele foi crescente, então quer dizer, o Brasil se preparou para ofertar mais carne e hoje a China não é tão necessária, não é tão deficitária assim, de carne de proteína vermelha, então o Brasil sofre também porque se preparou a entregar muito mais carne e hoje a China está mais tranquila, não tem tanta necessidade assim, e aí você tem uma regulação, né? Você passa a curva de oferta e de demanda, está naquele processo que vai precisar se regular para achar um ponto de equilíbrio. E a princípio parece que não achou ainda, né? Muito bem. Ô Caio, você acha que o que está acontecendo essa semana, dá para dizer que é uma tendência? O mercado já encontrou o fundo do poço ou a gente vai ter que esperar passar o Dia das Mães aí para ver o comportamento da demanda? Alexandre, eu acho que uma coisa que a gente consegue afirmar, se tratando de futuro, que é uma coisa bem, bem complicada, eu acho que o que a gente consegue afirmar é que nós estamos muito mais próximo do fundo do que a gente estava alguns dias atrás. Então eu enxergo que a gente está chegando num linear, está chegando num fundo do poço, na cotação do boi. Você pega Minas, que está tentando comprar boi de 300, de 220 aí no mercado comum, você não vê registro. Você pega Mato Grosso do Sul, que tentou comprar boi de R$240, a gente não vê registro dentro do aplicativo, né? A gente pega
dentro do aplicativo AgroBrasil. A gente pega também São Paulo, que está tentando comprar boi de R$ 250, a gente não vê registro. E quando eu falo que a gente não vê registro, é um horizonte extremamente grande. O aplicativo acabou de rodar ontem mais de 100 mil usuários ali dentro. Então, assim, é uma amostragem Brasil afora. Então, quando a gente nota que para de ter esses registros nessas tentativas novas de recuo, a gente já fica com um alerta que o fim da baixa parece que está pronto. Não estou aqui pontuando que o boi vai voltar a subir de forma expressiva, mas eu acho que a gente está muito próximo aí do mercado estar fazendo aquele fundo do poço, sabe? Provavelmente a gente vai entrar num período de estabilidade. De agora para frente também a gente tem um período de saída de boi de capim, que pode ter sido antecipado, porque o capim estava muito bom, então o ganho de peso foi maior, e às vezes o pecuarista não quer esperar isso começar a secar, então você tem todo esse contexto também que pode ser que a gente esteja chegando no fim do poço. Eu estou aqui com um gráfico aqui que eu acabei de imprimir até ontem do aplicativo, que é um gráfico de escala. A gente já teve escalas aí acima aí de 10 dias para dentro do estado de São Paulo, acima de 11 dias para dentro do estado de São Paulo, e hoje está ao redor de 8, de 7, mas pode falar, é poucos dias, são poucos dias da máxima que você teve alguns dias atrás. Sim, são poucos dias, mas é um emaranhado de informação ali dentro, né? Então não é um dia só pontual que está fazendo a diferença, são vários dias que a gente vê que a escala já parou de subir, parou de aumentar, a gente para de ver registros dentro do aplicativo na banda baixa. Então, tudo indica que a gente está chegando perto do fim, sim. Boa, Caio. Vamos acompanhar então, vamos ver como é que vai ser essa demanda, principalmente agora de Dia das Mães. É um momento, como você lembrou no início da sua fala, é um momento tradicional de consumo, né, Caio? Vamos ver como é que o brasileiro está preparado para esse consumo aí e se vai ter necessidade de recompor esse estoque, como esse estoque vai ser recomposto, enfim. Vamos entender isso depois do Dia das Mães, então, né? A gente precisa ficar de orelha em pé, assim, tudo indica que a gente está chegando muito próximo do fim ou do fundo do poço, ou o fundo do poço já ficou para trás, mas a gente tem que pensar que a gente está nessa sazonalidade, que historicamente a melhora do consumo acontece agora, e a gente precisa ficar com o pé muito atrás pós esse feriado Dia das Mães, como é que o atacado vai se comportar. Se o atacado perder a força, o que eu acredito que possa acontecer, ele não pode perder a força e encontrar oferta, né? Se ele perder a força e encontrar muita oferta ainda de gado a sair, bem terminado, a gente pode ter um novo vale, né? Essa é a grande incógnita e a aposta que eu estou achando que não deva acontecer. O atacado deve piorar após a semana que vem, sim, mas eu não acho que a indústria vai ter tanta facilidade assim para comprar esse animal, porque eu acho que o grosso parece que já saiu, né? Boa, Caio. Meu amigo, mais uma vez obrigado, viu, pela participação. Volte sempre, Caio. Obrigado a todos, uma boa tarde, Alexandre. Valeu, para você também. Tá aí Caio Junqueira, Cross Investimento, aqui com a gente, trazendo uma análise aí do mercado do boi. O Caio acredita que já estamos, se não no fundo do poço, pelo menos próximo aí do fim dessa pressão sobre a arroba do boi. Alguns sinais já começam a aparecer, como, por exemplo, uma melhora dos preços na hora de negociar. Óbvio que essa melhora de preços é muito relativa, depende da necessidade do frigorífico. Pequenos frigoríficos têm puxado mais essas cotações, principalmente no estado de São Paulo. Tem uma diminuição média das escalas que também está acontecendo, nada significativo, nenhuma mudança de padrão, mas já é um sinal de que essa questão da pressão sobre a arroba está aí diminuindo. E óbvio, agora a gente precisa ver o comportamento da demanda e principalmente se essa demanda de Dia das Mães ela se consolida, se realmente acontece, se enxuga esse mercado e se daí, a partir daí, os frigoríficos precisam adquirir mais animais. Outro momento aí que pode dar sustentação para os preços e por isso a gente precisa acompanhar todo esse andamento dos negócios. Deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios futuros lá na B3, de olho na tela.
Maio, R$ 266,50, subindo 0,41%. Junho, R$ 267,75, alta de 0,49%. O julho, R$ 270,00, alta de 0,45%. Indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 274,35, com alta de 1,76%. Negociou, registrou.